Bom dia, irmãos. Vamos falar hoje sobre patrimônio, última mensagem dessa série, gestão de vida a gosto de Deus. Hoje, fica com a sua Bíblia aí, seja ela na folha ou de maneira virtual aí, né? Digital, você vai usar bastante, tá bom? Patrimônio é um tema que você não vai encontrar um texto para, né, falar tudo que você precisa. E, aliás, eu selecionei vários textos, tópicos aqui, e mesmo assim ainda não são, eu não posso dizer que o assunto está se falando de modo exaustivo, né? Olhando um pouquinho para a definição de patrimônio, ela é uma palavra formada, como você vê aí, por dois vocábulos, né, greco-latinos, pater e nomos. E a palavra pater, ela vai significar, ou vai apontar para o chefe da família. Um sentido mais amplo, os antepassados. Ela pode ser associada a bens, posses ou heranças deixados pelos chefes ou antepassados de um grupo social. Então, essas heranças, elas podem ser de forma material ou imaterial. Por exemplo, um bem cultural ou artístico pode ser também o legado deixado por um antepassado. Já a palavra nomos, que vem do grego, significa leis, ou também pode ser vista como usos e costumes relacionados à origem, tanto de uma família quanto de uma cidade. Então, definindo aí, o nomos relaciona-se ao grupo social. E aí, juntando isso, você tem uma definição. Patrimônio, então, pode ser compreendido como o legado de uma geração ou de um grupo social para outro. Ok? Tudo aquilo que foi deixado, você pode associar a palavra patrimônio com o termo herança ou legado, deixado de uma geração para outra, ou de um grupo para outro. Agora, nós sabemos que, nós temos falado isso aqui, né? Tudo vem de Deus. Então, patrimônio, né, até mesmo não sendo ele algo físico, ele provém de Deus. Então, tudo que você tem, tudo que lhe será deixado ou que você deixará, tem como fonte de recurso, né, de suprimento, a graça de Deus. Se não for Deus, nós não somos nada. Se não for por Deus, nós não conseguimos fazer nada. E se não for pela graça de Deus, nós não vamos conseguir deixar nada de bom, né? Então eu quero olhar para esse termo, e aí eu estou sugerindo aqui um termo patrimônio 5 estrelas. Quando a gente fala de 5 estrelas, a gente fala de grande qualidade, né? De algo assim, né? de excelente qualidade. Você vai num hotel 5 estrelas, né? Coisa do tipo assim. Então, é algo, né, de primeira. E dentro dessas 5 áreas de patrimônio, eu quero olhar com vocês como a gente pode conquistar, e patrimônio começa com a conquista dele. Uma vez que você já tem ou possui, conquistou, cabe a você então administrar isso, conduzir isso de maneira, né, honesta, sábia, inteligente. E a proposta é que você também, uma vez tendo conquistado, né, conduzido, você também possa ser canal de bênção para compartilhar o que Deus tem te dado, para deixar isso para as próximas gerações. Tá bom? Então eu quero olhar 5 áreas, ou como eu estou chamando aí, 5 estrelas, tá bom, do patrimônio. O primeiro patrimônio, a primeira área, né, de patrimônio que Deus te dá é a fé, é a sua fé. E isso é algo que você tem que entender. Eu procurei talvez colocar aqui, na ordem de importância, se eu posso dizer assim, e eu não sei quanto aos outros, mas eu acredito que a fé ela é o mais importante. Porque a partir da sua fé, isso vai direcionar os outros patrimônios, como você vai conquistar, como você vai conduzir e como você vai compartilhar. Mas a fé é o principal patrimônio que Deus deixou para você. E como é que se adquire isso?
Como é que se adquire isso? Tem muita gente, né, perguntando-se ou correndo atrás desta resposta. Como que eu posso ter fé? E aqui, quando eu falo de fé, eu estou falando da pessoa de Deus revelado em Cristo, né? O Evangelho, a salvação. A fé que eu falo é a filiação mesmo. Você deixar de ser apenas uma criatura e tornar-se filho de Deus. A fé que eu digo aqui não é só um conjunto de crenças, né? Mas aquilo que caracteriza você. Ser um cristão. Ser alguém que não só crê em Deus, mas alguém que tem a própria vida de Deus sendo vivida através da sua vida. É isso que eu chamo de fé. E a Bíblia vai falar sobre isso. Vocês já podem se preparando com os textos aí. Romanos 10 vai falar como que a gente adquire. Um dos textos, né, que vai dizer como a gente adquire essa fé. E ali dentro desse parágrafo todo, ele vai dizer que se você confessar com a tua boca e com a Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. A Escritura diz, todo aquele que nele crê nunca será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego. Isso é um patrimônio que Deus deixou para todos. Porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14 agora. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as coisas boas ou as boas novas. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho. Por isso Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como é que você conquista isso? Isso é um dom de Deus. Isso é um presente de Deus. Isso não é mérito humano. Isso não é pelo esforço humano. Isso é pela escolha soberana de Deus que convence esse homem pecador, incrédulo, morto, dá nova vida a ele e desperta nele, então, o desejo de crer, o desejo de entregar a vida, de abrir mão do seu eu e deixar que Jesus agora reine através da sua vida. É isso que Efésios 2, 8 e 9 vai dizer, né? Que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Como é que eu conquisto isso? Pela graça de Deus. Por meio da pregação da palavra. Quando eu sou confrontado com o Evangelho, exposto a ele, a verdade em relação à pessoa e à obra de Cristo, então o Espírito Santo abre o meu entendimento para que eu, então, creia nisso. Creia no Evangelho, na pessoa de Cristo, no que Ele fez por mim. Deixe de viver do meu jeito e passe, então, a viver do jeito de Deus. É assim que se conquista a fé. Não é por obras. Você está frequentando uma igreja, dando oferta, fazendo certas caridades, achando que é isso que vai levar você para o céu, é isso que vai gerar em você a fé salvadora, isso não corresponde à verdade bíblica. São boas ações, aceitáveis a Deus, a partir do momento em que você já é salvo. Não para a salvação, mas porque você já é salvo. A fé é um presente de Deus. O homem é incapaz de obtê-la por esforço próprio. Uma vez tendo adquirido, uma vez tendo conquistado esse patrimônio maior de todos, a fé em Cristo Jesus, como nós conduzimos, como nós administramos isso? Cabe a nós que tipo de procedimento diante de tão grande salvação? Filipenses capítulo 2, de 12 a 16. Nós lemos o seguinte lá. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai ou desenvolvei, em outras versões, a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem produz em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Quem é que produz em nós o querer e o realizar?
é Deus. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus repreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri e trabalhei. Resumindo, como é que nós conduzimos a fé? Por meio da santidade. Uma vida irrepreensível, uma vida que agrada a Deus naquilo que pensa, naquilo que faz, naquilo que diz, no seu andar, né? Santidade. Então nós temos ali a maneira de conquistar a fé é a salvação. A maneira de conduzir a fé é a santidade. E a maneira de compartilhar essa fé é a semeadura. É propagando o evangelho. Né? É falando do amor de Cristo. Vocês vão ver os textos clássicos ali. Mateus 28, 19 e 20. Muitos sabem de cor. Mateus 28, 19 e 20. Saber de cor é uma coisa. Viver esse texto é outra. Né? Bem diferente. Nós temos falado aqui do eu mais um. Nem precisaríamos estar dando ênfase nisso. Falando. Isso deveria ser algo que é a razão de ser do cristão. Esse patrimônio, né, enorme, esse patrimônio imensurável que Deus deixou para nós, a nossa fé, Ele deixou para que nós pudéssemos compartilhar. Para que esse patrimônio também fosse adquirido por outros, através da pregação da palavra. Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou até o final dos tempos. Se você vai para Marcos 16, a mesma ordem é dada ali. Marcos 16, verso 15. O Senhor Jesus vai dizer ali, no verso 15, também no final do Evangelho de Marcos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que Jesus está dizendo aqui, e falou também em Mateus 28, é o quê? Vocês devem compartilhar o patrimônio da fé. Isso é responsabilidade de vocês. Primeira carta de Pedro. Nós somos até ela, capítulo 1, versos 6 e 7. Falei que vocês iam abrir bastante? Só estamos no primeiro, hein? 1, 6 e 7. Nisto exultais. 1 Pedro 1, 6 e 7. Ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, compartilhar a fé, compartilhar esse patrimônio é exigência de Deus para a nossa vida. Então, o primeiro patrimônio aí é a nossa fé. Conquistamos por meio da salvação, conduzimos por meio da santificação e compartilhamos por meio da semeadura. Bom? Ordem de Deus para nós. Outro patrimônio bem conhecido aí, muito valorizado. Há quem diga, né, que o maior patrimônio que nós temos é a família. Né? Eu entendo que o maior é a fé. Porque se você não tem a fé, você não vai conseguir lidar bem com a família, com o seu patrimônio aqui na terra, né? Que Deus deixou para você também. É bênção de Deus também a família. E se nós olharmos para esses dois salmos, né, todo ele, nós não vamos ler todo os salmos, mas se você olhar para todo ele, você vai perceber que ali tem a receita de como você conquista uma boa família. O 127 e o 128. Mas só os primeiros versículos dos dois. 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Então está dizendo que como é que nós conquistamos esse patrimônio? Né? Quando nós temos o Senhor comandando a nossa casa. A família não é minha. A família não tem que ser conduzida do meu jeito. Minha família tem que estar sendo conduzida
pelo braço de Deus, pela palavra de Deus, pelas ordenanças que o Senhor deixou. Minha família tem que ser conduzida no trilho da Escritura. E o temor do Senhor é o que vai realmente valorizar, fazer com que eu tenha uma família digna diante de Deus. Versículo 1 do próximo Salmo. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E se você olhar daí para diante, a consequência de temer a Deus é uma família abençoada, uma família próspera, uma família feliz, uma família unida, uma família que honra e glorifica o nome de Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 14. Vira algumas páginas aí. Provérbios 19, 14. Casa e riquezas são herança dos pais, mas a mulher prudente vem de quem? Do Senhor. Falando de família, fala da mulher, fala da esposa, né? Então não é por meio de recursos materiais que nós conseguimos uma família feliz, ou uma bela esposa porque nós temos dinheiro, né? Filha, né? Olha, filha, o meu desejo é que você case com um homem rico. Esse não deveria ser o seu primeiro desejo, como pai, né? Seu primeiro desejo é que você realmente encontre um homem do Senhor. E também, da mesma forma, o marido, o filho. Filho, eu espero que você, antes de encontrar uma mulher linda, bonita, fisicamente falando, espero que você encontre uma mulher que teme ao Senhor. Porque assim você vai ter uma boa família, tá bom? E se você olhar o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 33, você vai ver isso também ali, em relação ao marido, né? Entretanto, cada um de vós, falando dos maridos, ame a sua mulher como a si mesmo, e mulher, respeite o seu marido. Como é que você conquista uma família, esse patrimônio, né? Com a bênção de Deus, honrando a Deus, servindo a Deus, temendo a Deus, e com esse ambiente de amor, de respeito, que provém do caráter de Deus também dentro do lar. Como é que eu conduzo essa família? Uma vez que a família está no Senhor, ela deve continuar no Senhor, servindo o Senhor, e assim, então, ela será bem-sucedida. Nesse texto de Josué 24:15, no final também do livro de Josué, vem aquela declaração famosa de Josué, né? Ele vai dizer para o povo, olha, se vos parece mal cultuar o Senhor, então escolham hoje a quem vocês vão cultuar, ou a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que eu conduzo bem a minha família. Quando eu decido, e essa é uma responsabilidade primária do homem, do cabeça do lar, decidir conduzir sua família nos caminhos do Senhor. Eu sei que isso não é fácil, mas é uma decisão necessária para que a sua família seja abençoada, para que esse patrimônio que Deus deixou, né, seja bem conduzido de acordo com a vontade dele. Outro texto, o mesmo Efésios 5:33, também fala que nós conduzimos da mesma forma com amor e com respeito mútuo, tá bom? Agora o capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho mais do papel de cada um, né? E quando nós lemos ali, como nós conduzimos esse patrimônio? Filhos obedientes aos pais. Filhos, obedecei aos pais porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que você viva bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Cria na disciplina e na instrução do Senhor. Então olha aqui a receita de como você cuidar ou como você conduzir, administrar esse patrimônio que Deus deixou, que é a família, tá bom? Filhos honrando os pais, pais instruindo o Senhor na disciplina e na instrução que Ele deixou dentro do padrão da família, do lar. Outro texto, agora indo lá para 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 12, texto grande aqui também, mas também fala das funções aí, de papéis, né, dentro da família, para você conduzir bem esse patrimônio que Deus deixou. E aí, especificamente falando agora das mulheres, né, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, a observarem a conduta pura com temor.
E que vos torna belas, o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como tranças dos cabelos, ou joias de ouro, ou luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Porque no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. E finalmente tende vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão, amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas, afaste-se do mal, faça o bem e busque a paz, e nela insista. Está aqui a receita de uma família dentro do padrão de Deus, um patrimônio bem cuidado, bem conduzido. Pega esse texto, você mulher, você marido, né, e leia. Leia, releia e tente entender onde você está falhando nesse ponto aqui. E tem muita dica prática aqui, como deve conduzir dentro do lar. E muita gente que não tem observado isso, por isso famílias estão sendo dissolvidas, né, sendo conduzidas de maneira indevida, fora da vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, está clara. Tá bom? Como conduzir dentro do lar. E aí, como que eu posso usar a minha família, ou como que eu posso beneficiar o mundo através da minha família? Como que eu posso compartilhar a minha família, esse patrimônio que Deus deu, mostrando isso para o mundo? Esse texto de Gênesis, capítulo 24... pastor, mas o que tem a ver esse texto de Gênesis 24, né, versículo 37 e 38? Se você olhar essa história, claro que não dá para ler toda, né, mas só esse ponto aqui, você vai perceber que Abraão manda o seu servo para buscar uma esposa para o seu filho. E ele vai dizer aqui para o servo, versos 37 e 38, o meu senhor me fez jurar, o servo dizendo, que não tomarás mulheres para o meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito, mas irá à casa do meu pai e aos meus parentes e tomará mulher para o meu filho. Aquela preocupação de que o cônjuge fosse escolhido alguém que tivesse a mesma fé, alguém que tivesse o mesmo procedimento, o mesmo temor a Deus. Então, como é que eu compartilho minha família? Quando eu preparo meus filhos para serem servos tementes a Deus, para que eles estejam também, né, sendo alvo da escolha de pessoas tementes, para que uma nova família temente a Deus se forme. Como é que eu compartilho minha família? Quando eu treino bem, discipulo bem os meus filhos, para que o mundo possa receber homens e mulheres tementes a Deus, que a partir disso novas famílias abençoadas sejam formadas, para que o reino de Deus se expanda. E como é que o mundo vai olhar e perceber que há um Deus poderoso, amoroso, salvador, por meio de famílias tementes a Ele? Deus escolheu a família para representá-lo na terra. O plano dele começou com uma família, e esse plano continua hoje. A sua família deve ser representante de Deus aqui na terra. E os seus primeiros discípulos têm que começar em casa. Seus filhos, tá bom? Então esse texto aponta para uma preocupação genuína de que, olha, eles não vão tomar por esposa qualquer mulher de nações ou de reinos pagãos, porque isso não vai formar uma família temente a Deus, vai dar problema. Então isso aponta para nós hoje, não só a maneira como nós estamos treinando nossos filhos, mas também ajudando-os a olhar e a enxergar que tipo de pessoa eles vão escolher para casar lá fora. Ou mesmo aqui dentro. Porque o fato de estar dentro da igreja, às vezes não significa tanto. Mesmo dentro da igreja, a gente tem que saber quem vai escolher. Porque nós queremos formar famílias que temam
e honrem o nome de Deus aqui na terra. Tá bom? Como que eu compartilho minha família? Dessa forma. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. A partir do verso 9. Ali nós temos o testemunho de Estevão. E ele vai falar de José. José foi vendido para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou de todas as tribulações, deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito, sobre toda, né, a sua corte. E aí houve grande fome, quem conhece a história de José sabe, e Deus usou, eu não vou ler esse texto todo, mas depois Deus usa o próprio José, que foi entregue pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos motivados por inveja, mas José foi um menino que foi educado no caminho de Deus, temia a Deus, amava o seu pai, e ele, mesmo tendo passado o que passou, muita tribulação pela própria família, continuou honrando a Deus e foi usado por esse Deus. Reconheceu que Deus tinha permitido tudo o que aconteceu na vida dele, para que lá na frente a própria família dele fosse salva por meio da sua vida temente a Deus. Então, como é que a gente compartilha a nossa família? Quando a gente cria filhos no caminho do Senhor, para que esses filhos sejam bênção, como José foi, não só para a nossa família, como ele acabou sendo, mas para o mundo. Filhos que vão dar valor ao trabalho. Filhos que vão buscar realmente estudar, para desenvolver, por meio da inteligência, da sabedoria, né, ações que vão glorificar a Deus. As pessoas vão olhar para a vida daquele menino, daquela menina e falar, essa pessoa é diferente. Deus está com ele. Eu quero ser igual àquele ali. Destacar-se em todas as instâncias da sociedade. Como foi José, como foi com Daniel e outros tantos personagens que foram educados e criados no caminho do Senhor e honraram o nome que carregavam. O nome de Deus e o nome da sua família. É para isso que nós estamos aqui na terra. É para isso que nós devemos, é dessa forma que nós devemos compartilhar nossa família. Vamos para o texto de Gálatas 6 agora, rapidamente. Outra maneira de compartilhar nossa família, esse patrimônio que Deus nos deu, a nossa família. Capítulo 6, verso 10. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Como que nós compartilhamos a nossa família? Fazendo o bem para todos. Uma família que vai aprender a ser veículo da bênção de Deus para todos, especialmente para os da família da fé, para os irmãos, né? Usando os seus dons e seus talentos, isso nós vamos ver também no outro ponto. E 1 Coríntios 16, 19 fala de Áquila e Priscila, a igreja que se reunia na sua casa. E aqui eu quero fazer uma observação, né, para o pequeno grupo. Nós somos muito abençoados com os pequenos grupos. Quero agradecer aqui de púlpito a vocês que são anfitriões, que estão abrindo a porta da casa de vocês para receber os pequenos grupos. Sabe por quê? Porque vocês não estão só compartilhando a palavra ali. Vocês estão compartilhando a família de vocês. Que é a casa de vocês. Ali as pessoas estão chegando e vendo o ambiente que vocês vivem. Vocês estão abrindo mão, talvez, de todo um conforto. Porque as coisas acontecem, né, na casa, né? Quebra uma coisinha aqui, né? Tem um desgaste ali, uma limpeza acolá. É desgastante, tem que estar tudo preparado. E vocês estão fazendo isso para a honra e glória de Deus. Não é para homens. Mas Deus tem abençoado, porque a família de vocês está sendo referência, não só para aqueles irmãos que estão reunindo ali, mas também para o condomínio, para o bairro, para a rua, porque sabem que ali, naquela casa, reúne um grupo para adorar a Deus, para ouvir da palavra de Deus, para compartilhar da palavra de Deus. Então, quando você abre a sua casa para um pequeno grupo, você está compartilhando a sua família também. Isso é bênção. Isso é algo assim que não tem preço, né? E Deus sabe, e Ele vai retribuir a cada um que tem feito esse esforço. Continue perseverando nisso. Eu sei que é difícil, irmãos, mas você que tem aberto a sua casa, eu tenho certeza que você pode dar testemunho de quanto Deus tem abençoado a sua vida e a sua família por meio desta reunião, desse momento tão abençoado. Amém? Outro é o seu físico, outro patrimônio que Deus te deixou, o seu próprio corpo, né? E você deve
cuidar bem dele. Como é que a gente conquista isso? Não vem de nós, né? Isso é bênção de Deus. E nesse texto do Salmo 139, Davi vai dizer, olha só, abre lá comigo. Os dois primeiros foram os mais importantes, então daqui para frente, talvez eu não leia todos os textos, tá bom? Para a gente correr um pouquinho por causa do tempo, infelizmente não temos o tempo necessário. Salmo 139, verso 14. Se você quiser depois pegar os slides, pode pedir para os meninos ali, né, ou rever isso na internet, texto por texto, é muito rico, tá bom? 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Todas as suas obras, Senhor, tenho plena certeza disso, são maravilhosas. Você entende isso? Você acredita que Deus te criou de maneira especial? Não tem ninguém no mundo igualzinho a outro. Então Davi está dizendo aqui, eu fui criado de uma maneira maravilhosa. Deus te deu o seu corpo, a sua vida, para ser bênção, para viver por meio dela. Então cuida, né, do seu corpo. Nós vamos olhar também como conduzir isso. Mas é especial, é bênção de Deus o nosso físico, o nosso corpo, o nosso temperamento, o nosso jeitão de ser, né? Do jeito que Deus salvou, mas transformou você, mas preservou suas características. Isso é bênção. Cada um no seu estilo, um mais extrovertido, outro mais quieto, né? Um fala mais, outro fala menos, né? Outro, enfim, cada um do seu jeito. E foi Deus que deu, foi Deus que criou isso em você. É o seu patrimônio para você servir a Deus com o que Ele te deu, com as características que Ele te deu. Provérbios 22, versículo 9. Salmo 22, versículo 9. Estava indo para Provérbios. Salmo 22, verso 9. Deixa eu chegar ali rapidinho. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios da minha mãe. Então você tem que reconhecer que a saúde, o corpo que Deus te deu é bênção dele, é dádiva. E você deve cuidar bem dele. Vamos para o próximo ponto, que é exatamente isso. Como que eu administro, como que eu conduzo, né, este patrimônio, que é o meu físico, que é o meu corpo. Provérbios, agora sim, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. A partir do verso 20. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido para as minhas instruções. Por que isso, né? Não as perca de vista, guarda dentro do coração. Por que isso? Versículo 22, porque são vida para os que a encontram e saúde para o corpo inteiro. Então você obedecer à palavra de Deus, você conduzir sua vida de acordo com a Bíblia, fazer o que Deus mandou fazer, isso não só agrada a Deus, isso traz benefício para o seu próprio corpo, para a sua saúde. Né? E olha que vai te livrar de muitas encrencas, né? De muitas enrascadas, e muitas coisas que acontecem com o nosso corpo, é porque a gente deixa de observar a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus. Né? Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, desvia a maldade da tua boca. E aí ele vai falar das partes do corpo, né? Olha que interessante. Fique longe de ti a perversidade dos seus lábios, os teus olhos sempre voltados para frente para olhar o que seja direito, e por onde quer que andar, todos os teus caminhos serão seguros, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, desvia os teus passos do mal. A instrução da palavra de Deus é saúde para o teu corpo, para os teus olhos, para os teus pés, para os teus lábios. Ou seja, para o teu corpo como um todo, para o teu coração. Muito bem. Compartilhar, nós não vamos ler os outros textos, tá bom? Vamos pulando aqui. Compartilhar, como que eu posso compartilhar do meu corpo, da estrutura que Deus me deu? Servindo, usando os dons, os talentos que Deus me deu a serviço do reino, a serviço das pessoas. Olha esse texto de 1 Coríntios 12, verso 15. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 15. Segunda, eu falei primeira, tá lá, segunda. 2 Coríntios 12, 15. Paulo está dando uma declaração ali de que ele está usando não só, né, a parte imaterial, mas o seu corpo, a parte material, de boa vontade, de muito boa vontade. Gastarei o que tenho
e me deixarei gastar pela vossa vida. Paulo está dizendo isso para com os irmãos. A vida dele estava a serviço de Deus, e por estar a serviço de Deus, ela era colocada a serviço dos irmãos. E ele usa esse termo até forte, né? Eu gastarei o que eu tenho, e eu vou me deixar gastar de muito boa vontade pela vida de vocês. Você tem feito isso com o seu corpo? Tem usado o seu corpo para glorificar a Deus e para deixar-se gastar pelas pessoas? Pelo reino? E como compartilhar, né? E ali, mais uma vez, com os seus dons e seus talentos. Como compartilhar isso? Com tudo que Deus te deu para servir. Próxima estrela, ó, do patrimônio, a sua fortuna. E aqui está relacionado aos seus bens, às coisas que você tem, né? Não só ao seu corpo, mas as coisas que você adquire, conquista com ele, com a inteligência que Deus te deu, com a sabedoria que Deus te deu, né? E aqui são muitos textos. E eu vou pegar um para cada ponto aqui. Provérbios capítulo 13. Provérbios 13. Vamos comigo ali. Como é que você adquire? E o texto vai dizer que a vontade de Deus é que você adquira os seus bens. De que forma? A riqueza adquirida às pressas se perderá, mas quem ajunta aos poucos fará com que ela aumente. E você vai agora para o capítulo 24, versículo 4. Pelo conhecimento, suas salas se encherão de toda riqueza, preciosas e agradáveis. Como é que se adquire? Pelo trabalho, né? E como é que você adquire? Pelo conhecimento, ou seja, estudando. Quanto mais você estuda, mais você conhece. Quanto mais você conhece, né, melhor oportunidade de trabalho você vai ter. E trabalhando nas melhores oportunidades, bom trabalho, a tendência é que quanto mais conhecimento, melhores colocações de trabalho. Quanto melhor colocado no mercado de trabalho, melhores ganhos, maiores conquistas, você vai poder, então, ser instrumento na mão de Deus para compartilhar depois aquilo que você tem conquistado. Por quê? Primeiro você se dedicou ao conhecimento, ao estudo. Esse processo é natural, é normal, né? Depois você colocou no coração que a maneira de conquistar é trabalhando, não é esperando cair, as coisas não vão acontecer. Isso não honra a Deus, é pelo meio do trabalho que você vai conquistar os seus bens, a fortuna. E para depois você poder também compartilhar. Como é que eu conduzo isso? Como é que eu conduzo isso? Vamos pegar um texto ali, já que nós estamos em Provérbios, vamos ficar ali, ó, Provérbios capítulo 6. Volta algumas páginas aí. Capítulo 6. Eu conduzo também da mesma forma, com trabalho, sem preguiça. Como é que eu conduzo essa fortuna? De maneira honesta. E aqui ele dá o exemplo da formiga, trabalhando, sendo sábio. Observe o caminho da formiga. Ela não tem chefe, nem superintendente, nem governante, mas faz provisão do seu mantimento no verão e ajunta o alimento no tempo da colheita. Ou seja, vai ter com a formiga preguiçoso. Aquilo que Deus tem te dado é para você administrar com sabedoria, investindo, poupando, ganhando de maneira honesta, como foi dito aqui. Esses pilares aí, de como você cuida desse patrimônio, que são os bens que Deus colocou nas suas mãos, para você conquistar, para você administrar e agora também para você compartilhar. Compartilhar de que maneira? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Ficando ainda em Provérbios, tá bom? 3:9, para a gente correr aqui. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós somos chamados para ser veículo de bênção também com o que nós temos, tá bom? Não só com a nossa sabedoria, nossa inteligência, nossos dons, nossos talentos, mas também com a nossa renda, com o dinheiro, com o fruto do nosso trabalho, compartilhando, doando, abençoando o outro, sendo veículo da bênção de Deus para outros por meio dos recursos, as primícias da nossa renda. Todos esses textos vão falar sobre isso, que nós podemos compartilhar os nossos bens e devemos compartilhar os nossos bens, e fazendo assim nós refletimos o caráter de Deus, o Deus doador de maneira generosa, porque melhor é dar do que receber. Se tem alguém que sabe bem o que é isso, foi aquele que falou isso. Deus pode ter certeza, não tem um aqui que poderia dizer assim, eu tenho dado mais para Deus do que Ele tem dado para mim.
Será que alguém teria coragem de dizer isso aqui hoje? Não, porque não é verdade. Nós recebemos da parte de Deus infinitas bênçãos. Por quê? Porque Ele foi quem disse, melhor é dar do que receber. Então nós temos que aprender com esse caráter generoso, desprendido, amoroso do nosso Deus e saber compartilhar também a nossa fortuna. E por fim, a nossa fama também é um patrimônio que Deus dá. O que é isso aqui? É o seu crédito, é o seu bom nome, tá bom? É aquilo que você preserva em relação à sua pessoa, que vai ficar para a posteridade, né? Se você morresse hoje, o que diriam de você? O que falariam a seu respeito? Ah, mas depois de morto todo mundo é bom, né? Mas a verdade, qual seria a verdade a seu respeito? O que as pessoas diriam de você? Né? E o que elas andam dizendo hoje mesmo, você em vida? Não só pela frente, mas principalmente por trás, né? Essa habilidade de falar pelas costas, que muitos têm, né? Eu sei que essa não é a questão aqui, mas até o que você fala dos outros, e não diretamente com a pessoa, vai dizer quem você é lá na frente. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, se ele está fazendo isso com o outro aqui, amanhã ele vai fazer comigo. Né? Então isso também vai refletir muito do seu crédito, do seu caráter, do seu bom nome, da sua fama. Qual é a sua fama entre as pessoas do seu trabalho? Qual é a sua fama entre as pessoas da sua família? Quem é você? Duas caras? É uma pessoa no domingo e outra na semana? Né? Como você conquista isso? Salmo capítulo 15. É curtinho. Salmo 15. Capítulo 15 não existe, né? Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica justiça e fala a verdade de coração. Que não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. O que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe o suborno contra o inocente. Aquele que agir assim, nunca será abalado. Em outras palavras, aquele que agir assim, terá boa fama, terá o bom nome, terá crédito. Presta atenção nesse salmo. Teriam outros tantos textos. Como que eu conduzo esse bom nome, né? Provérbios capítulo 12, versículo 4. Ficando aí de novo entre Salmos e Provérbios, né? Está mais próximo da gente encontrar aqui. Capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas quem se comporta de um modo vergonhoso é como podridão nos seus ossos. Então, essas virtudes que vêm da palavra, né? Que não trazem vergonha. É dessa maneira que eu conduzo o bom nome, andando segundo os caminhos do Senhor. Ok? Como é que eu faço isso? 25:9 também, importante esse texto. Provérbios 25, versículo 9. Defende a tua causa diretamente com o teu próximo, e não revele o segredo de outro. Com essa descrição, transparência, tratando o caso diretamente com as pessoas, não fofocando, falando pelas costas, né? Mas com transparência e com a verdade. É assim que eu mantenho o meu bom nome. Né? Bom, como é que eu compartilho isso? Esses dois textos, capítulo 20, já estamos no 22 aí, ó, 22:1, Provérbios 22:1. É melhor ter o bom nome do que grandes riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro. Isso vai ficar para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, quando eu for assim. O bom nome é melhor do que muitas riquezas. Deus sabe o que diz, irmãos. Capítulo 20, versículo 7. O justo anda com integridade e seus descendentes serão felizes. O que ele quer dizer com isso? Que os descendentes vão ter dinheiro? Não. A integridade do justo vai trazer dias felizes para os seus descendentes. Por quê? Por causa do seu crédito, da sua fama, do seu nome. Ah, você é filho do fulano? Opa, você é filho dele, amigo meu também. Né? É isso. Né? O bom nome. Então, queridos, o tempo já se foi aqui, mas o patrimônio 5 estrelas que Deus deixou para nós, nossa fé, nossa família, nosso físico, a nossa fortuna e a nossa fama. Fácil para você lembrar. Deus te deu para quê? Porque Ele quer que você conquiste isso de maneira digna, honrosa,
que você conduza isso com sabedoria e no temor dele, e que você compartilhe de maneira generosa e com alegria tudo isso que Deus tem te dado para promover o reino dele nesse mundo. Tá? Então tá aí, a fé, a família, o físico, a fortuna e a fama. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esses patrimônios que o Senhor nos deixou. A nossa fé, a família, a fortuna, a fama. Obrigado, Jesus, porque tudo vem das tuas mãos. O Senhor é bom, o nosso físico. O Senhor fez de maneira maravilhosa tudo e tem nos dado, mas não para, de maneira egoísta, montarmos ou projetarmos o nosso reino aqui na terra. Tudo que o Senhor nos deu, esse patrimônio todo, é para devolver para o Senhor em glória, em honra, para que o teu reino, o teu nome seja conhecido. Então nos ajude a entender isso, Pai, que tudo que somos, tudo que temos vem das tuas mãos e deve ser conduzido e compartilhado para a tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.